Boa noite, né, a quem está nos visitando. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Sejam muito bem-vindos. E o desejo do meu coração é que essa noite o Senhor fale com você. Fale grandemente. Eu vou pedir para todos tomarem os seus assentos. Aqueles que não estiverem trabalhando, porque eu particularmente não gosto de que ninguém ande na igreja na hora que eu prego. Então, eu já vou pedir para tomarem os seus lugares, tomarem as suas Bíblias ou celulares, né, aquilo que trouxeram, porque essa noite a gente vai tratar de um tema muito sério, muito sério. E eu gostaria muito que você ficasse atento a toda essa palavra, para que o seu tempo possa ser um tempo útil aqui na igreja. Amém? Boa noite também às pessoas que estão nos assistindo, né, aí via internet. Que o Senhor possa falar grandemente com você, que o Espírito Santo seja derramado também aí aonde você está. Amém? Queridos, quantos aqui se acham pessoas indecisas? Levanta a mão com sinceridade. Nós temos bastante pessoas aqui indecisas. E eu estava orando desde ontem à noite, e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja hoje. E o Senhor ministrou muito na minha vida a respeito de decisão. E eu fiquei parada pensando, você já viu como é difícil o nosso dia a dia, como ele é recheado de coisas para decidir? Desde a hora que a gente acorda, né? A gente acorda, a gente já fica pensando, fico mais 5 minutos na cama, ou levanto já, vou na academia de manhã, ou deixo para ir à tarde. Né? Não é assim? Qual a roupa que eu vou trabalhar, o que eu vou comer? E, involuntariamente, nós fazemos por dia muitas decisões. Muitas decisões. Se você parar para pensar, o nosso dia a dia, ele é cheio de coisas para decidir. Não é assim? É só comigo? Não. E, às vezes, é difícil, né? Às vezes, a gente para e fica pensando, e cada coisa que a gente precisa decidir, e se a gente vai decidir certo, se a gente vai decidir errado. E sempre vem aquele medo no nosso coração, principalmente diante das decisões mais definitivas. Como é difícil, né? Eu lembro na semana do meu casamento, não sei se algumas pessoas já passaram por isso, mas na semana do meu casamento me deu uma aflição. Cada vez que eu pensava assim, meu Deus, eu estou decidindo algo para a vida toda. Né? Porque hoje em dia, de vez em quando, a gente escuta aí na modernidade, né? Ah, vamos juntar, se não der certo, a gente separa. Mas não foi assim que foi instituído o casamento. O casamento foi instituído para a gente casar até que a morte nos separe. Então, se a gente partir desse princípio, como fica desesperador a gente tomar as decisões? Então, é muito difícil, muito difícil. E quando nós decidimos algo e acertamos, é tão bom, né? Quando a gente toma uma decisão e daqui a pouco a gente olha para trás e a gente pensa assim, puxa, ainda bem que eu acertei. O dia que eu pensei em decidir isso aqui, eu ainda estava meio assim, mas que bom que eu tomei a decisão certa. Assim também, como o contrário, é tão difícil, né? Quem aqui já tomou uma decisão e se arrependeu tremendamente? Levanta a mão. Muitos de nós. Muitos. E é tão difícil, é tão sofrido, né? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas muitas vezes, quando eu tomo uma decisão e me arrependo, eu fico sentada, conversando com Deus. Ai, Deus, que bom se desse para voltar o relógio, né? Que bom se desse para voltar um pouquinho o tempo. Um pouquinho antes daquela hora que eu decidi fazer algo. Ia ser tão bom, ia ser tão bênção para a minha vida. Eu ter feito de uma maneira diferente. E quantas vezes, queridos, que a gente chora amargamente por causa de decisões mal tomadas, escolhas mal feitas.
E a gente sempre vai acabar descobrindo isso depois que o tempo passa. E chega um ponto na nossa vida que a gente entende que a nossa vida é o resultado de várias escolhas que nós tomamos. E isso, às vezes, é motivo de se alegrar. E, às vezes, é motivo de chorar. Mas tudo são decisões. E tudo está diante de nós, todo dia, para escolher e para decidir. E eu acho engraçado que, se nós pararmos para pensar, né, se a gente parar para pensar um pouquinho, pastora, mas Deus, Ele não tem escrito todos os dias da nossa vida? Se Deus tem escrito todos os dias da nossa vida, como que a nossa decisão pode fazer, muitas vezes, a gente cair no sofrimento? Não, então, Deus já tinha escolhido. Deus já tinha escolhido para a vida da Larissa uma vida de sofrimento. E Deus tinha escolhido para a vida da pastora Cleci uma vida de alegria. Será que Deus é um Deus injusto assim? Não. A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem escrito todos os dias da nossa vida. Salmo 139, versículo 16. Ainda antes de nós sermos formados no ventre, Ele já escreveu a nossa história. E nós que somos pais, nós conseguimos entender mais ou menos isso. Porque quem aqui tem filho? Levanta a mão. Eu vi várias crianças aqui na frente agora, e eu quero dizer para você que é pai, você que nesse momento, nesse horário, deixou de repente de levar o teu filho no cinema, no Mac, no shopping, para trazer ele aqui na igreja. Você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão que pode somar muito na vida do teu filho. Porque como pai, eu creio que você projetou para o teu filho aquilo que é de melhor. Amém? Todos os pais. Nós somos assim. Muitos de nós não estudamos em colégios caros, mas suamos a camisa, né? Para pagar um colégio bom para os nossos filhos. Não é assim? Muitos de nós não tivemos oportunidade nas universidades, mas trabalhamos para que os nossos filhos tenham. Por quê? Porque nós queremos o melhor para eles. Eu tenho certeza, todo pai aqui de menino sonha que esse menino seja um homem de Deus, que esse menino seja um homem digno, correto, que vá constituir uma família e ser bênção para a sua família. Amém, pai? Eu creio que todo pai aqui sonha em um dia entrar na igreja com a sua filha, trazer ela no altar, entregar ela para um varão, né, Josemar? Um varão que vale a pena, né, Josemar? Mas isso, queridos, não quer dizer que os nossos filhos vão viver os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo aqui que tem filho adolescente conseguiu trazer ele hoje para a igreja. Nem todo mundo que tem um filho já jovem conseguiu trazer ele hoje para a igreja. Porque as decisões podem levar os nossos filhos para perto ou para muito longe de Deus. E chega uma hora que, embora você mostre o caminho, essa decisão não é mais sua. Essa decisão é deles. Com Deus, queridos, não é diferente. A palavra de Deus diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados no coração de um pai. Nós fomos gerados no coração de Deus. E quando Deus estava nos gerando, Deus criou uma história para nós, para cada um de nós, uma história diferente, mas uma história de bênção.
Deus criou, queridos, uma expectativa em cima da minha e da sua vida. Uma expectativa de ser um adorador. Uma expectativa de refletir através da tua vida a imagem dele. Uma expectativa de você ser uma pessoa abençoada. Quando nós lemos lá o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 11, o Senhor, Ele fala assim, eu coloco diante de ti todos os dias a bênção e a maldição. E o Senhor fala assim, ó, escolhe a bênção. Ele ainda dá aquele toquezinho. Mas muitas vezes, queridos, nós, com a nossa tendência pecaminosa, escolhemos a maldição. E nos afastamos dele. Nos afastamos daquele que tem todos os planos a nosso respeito. E são exatamente essas escolhas, são exatamente essas decisões erradas. Essas decisões que nós tomamos sem consultar a Deus. São elas, queridos, que criam diante de nós um novo caminho. Uma história completamente diferente da história que Deus criou para nós. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós descobrimos uma coisa. De Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia é uma carta de amor do Pai, te chamando de volta, te chamando para o caminho dele. Queridos, Deus, Ele te chama desesperadamente de volta. Mas muitas vezes, a nossa decisão é andar no nosso caminho. Lá no livro de 2 Samuel, eu quero falar com vocês alguns personagens da Bíblia que tomaram decisões. Lá no livro de 2 Samuel, nós vamos encontrar a história de Davi. Davi, esse rei, esse homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi foi chamado por Deus para viver a história que Deus tinha escrito para ele. Mas chega um determinado dia que Davi toma uma decisão. Ele decide. No tempo em que todos os reis eram para estar na guerra, Davi decide ficar em casa. Sabe, queridos, eu quero falar uma coisa para você. Você que tem um chamado, você que tem um ministério no Senhor, nunca decida o contrário. Porque quando você decide o contrário daquilo que Deus está te conduzindo, provavelmente vai aparecer na tua vida uma decisão atrás da outra de tragédia. E naquele dia, Davi decide negligenciar o chamado de Deus. Davi decide não ir para a guerra. E ele fica em casa, descansando. E naquele tempo ocioso, Davi levanta, vai até o terraço. E do terraço, ele avista uma mulher, bonita, tomando banho, provavelmente numa banheira também no terraço. Davi chama os empregados, manda que eles descubram quem é aquela mulher e que tragam ela para ele. Aquela mulher é a mulher de Urias, Batseba. E aquela mulher, ela vem até Davi, e a palavra
não diz que existe uma oposição daquela mulher também. E Davi comete um adultério com aquela mulher. Enquanto o marido, Urias, está na frente de guerra, oficial de Davi, Davi comete um adultério com aquela mulher. A palavra de Deus diz, queridos, que por essa decisão de Davi, toda a família foi amaldiçoada. Toda a família. A filha de Davi, Tamar, ela foi violentada por um irmão. Absalão mata esse irmão por vingança. E dali para diante, uma desgraça atrás da outra. Porque a própria palavra de Deus diz que um abismo chama outro. Por causa de uma decisão, queridos, uma decisão, toda uma geração amaldiçoada. Ah, pastora, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus? Era. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. E Deus ama você. Mas nós amamos um Deus justo, queridos. E todas as suas decisões vão resultar consequências na sua vida. Nós não fugimos, não conseguimos fugir das consequências das nossas escolhas. Quem aqui já leu o livro de Ruth? Pouca gente. Queridos, o livro de Ruth, ele é uma bênção. Eu estava lendo essa tarde o livro de Ruth. E é muito interessante porque a palavra de Deus ali diz que Noemi e Elimeleque, eles vivem na terra de Belém de Judá. E ali é dado uma grande fome naquela terra. E eles saem a peregrinar e eles vão, então, acampar. Eles vão morar nos campos de Moabe. E ali, Elimeleque morre. E Noemi fica com os 2 filhos ali. E os 2 filhos arrumam para si mulheres moabitas. Eles casam com mulheres moabitas. Uma é a Orfa e a outra é a Ruth. Eles vivem ali mais de 10 anos. E os 2 filhos morrem. E as 3 mulheres ficam ali viúvas. Noemi, ouvindo notícias que a cidade dela já tem pão, já tem comida, Noemi resolve voltar para a cidade dela. Ela chama as 2 noras e fala para elas, eu vou liberar vocês, para que vocês voltem para a casa dos seus pais. Sirvam aos seus deuses, porque eu vou me embora. Ali, queridos, no versículo 14 do livro de Ruth, ali diz que Orfa, imediatamente, beija a sogra e vai embora. Você não ouve mais o nome de Orfa na Bíblia. Mas Ruth toma outra decisão. Mais uma vez, queridos, decisão. Ruth fala para Noemi, de maneira nenhuma eu vou te deixar. Para onde tu for, eu vou também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth aceita, presta atenção nisso, Ruth aceita o Deus de Noemi. E elas se vão embora. E a palavra de Deus diz que, através da vida de Noemi, Ruth conhece Boaz.
Ruth conhece Boaz, e Boaz era o partidão da época. Eu imagino quantas mulheres ali, israelitas, queriam casar-se com Boaz. Mas Deus faz com que Boaz se apaixone por Ruth. E Boaz se casa com Ruth. E os dois, eles têm um filho que se chama Obed. Você sabe quem que era Obed na Bíblia? Alguém sabe? Alguém arrisca aí? Obed era avô do rei Davi. E foi exatamente dessa descendência que nasceu Jesus. Ruth é uma das 5 mulheres citada no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Uma decisão, queridos. Uma decisão assertiva. Ruth, ela decidiu certo quando ela falou para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Existia uma conversão no coração de Ruth. E olha o que Deus faz com ela. Queridos, se nós formos abrir a palavra de Deus, você vai ver que diante de cada história existe uma decisão. Esaú e Jacó, gêmeos. Apesar de gêmeos, Esaú nasce primeiro. Não é assim? Quem já foi aí no encontro, retiro, conhece bem essa história de trás para frente. Esaú nasce primeiro. E ao primeiro era dado a bênção da primogenitura. Esaú era o primogênito. E o que aconteceu? No momento difícil para Esaú, no momento da fome, Esaú faz uma decisão. Ele vende essa bênção para Jacó por um prato de lentilha. Decisão. Eu quero perguntar para você, o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida? Você tem desistido dele de vez em quando? Quando vem a dificuldade, você tem negociado com o mundo? Ah, Senhor, está pesado demais. Eu quero um refrigério. Então, você entrega aquilo que o Senhor te deu por um momento de prazer. Muitas vezes, queridos, nós entregamos aquilo que o Senhor tem nos dado por um momento de prazer. Muitas vezes nós negociamos aquilo que o Senhor tem nos dado para não contrariar um amigo. Não é assim? Quantas vezes nós ficamos quietos, não falamos nada, porque não queremos magoar o amigo que não gosta de Jesus? Quantas vezes nós temos negociado o que o Senhor nos deu? E a minha palavra essa noite, ela está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Queria que você abrisse, queridos. Queria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Porque nós vamos ler essa carta. Essa carta tão importante. Eu vou ler a carta toda. Nós vamos parar depois no versículo 20.
E eu queria que você acompanhasse comigo. Mas acompanhasse de uma maneira atenta. Amém? A carta diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E o Senhor fala assim para a igreja: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que realmente venhas a ter riqueza, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu oro a Deus essa noite, queridos, para que todos os olhos aqui, essa noite, sejam ungidos com o colírio do céu. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos a palavra. Muitas vezes nós não entendemos o que é falado. Muitas vezes nós não entendemos os sinais que o Senhor nos dá. Porque nós temos os nossos olhos vendados. A palavra de Deus diz que o príncipe desse século, Satanás, cegou o nosso entendimento. Queridos, como isso é verdadeiro? Quantas experiências eu já tive de pessoas que recebem Jesus, que nascem de novo, e depois vêm conversar comigo e falam: pastora, como é que eu não conseguia ver isso antes? Porque você estava cego? Mas essa noite, queridos, eu oro a Deus, eu peço a Deus com toda a força do meu coração, que o Senhor venha ungir os teus olhos com esse colírio que Ele fala aqui. Que Ele venha abrir os teus olhos espirituais de uma maneira que você consiga enxergar o quanto você precisa. O quanto você precisa dessa revelação do Senhor na tua vida. Porque muitas vezes, queridos, você está vivendo uma vida desgraçada, se contentando com migalhas, porque você não consegue enxergar que existe um Pai acenando para você. Existe um Pai dizendo: filho, volta. Filho, vem. Essa noite, eu oro a Deus, que Ele unja verdadeiramente os teus olhos com esse colírio. Porque Ele diz que Ele repreende e castiga a todos quantos Ele ama. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Me arrepender do quê, pastora? Se arrependa do tempo que você tomou tantas decisões sem consultar o Pai. Se arrependa do tempo que você passou longe dEle. Se arrependa da indiferença que é estampada muitas vezes nos teus olhos, quando é falado daquele que te criou,
daquele que te dá o ar que você respira a todo momento, daquele que te dá a provisão, vida, saúde. E muitas vezes nós somos indiferentes a Ele. Mas Ele é um Deus insistente. Porque aqui no versículo 20, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Agora, eu quero falar escrachadamente, porque você não vai ter como dizer que não entendeu. Quem é o dono dessa casa? Você. Essa casa a que o Senhor se refere é o teu coração. Porque a palavra de Deus, ela diz que desde que aquele véu foi rasgado, que o Espírito Santo, ele não vive mais em templos feitos por mão de homem. Ele escolheu o teu coração para morar. Mas ele também não entra sem ser convidado. Esse é o nosso Deus. Então a palavra de Deus diz aqui que Ele está na porta do teu coração. E Ele está batendo. E Ele só vai entrar se houver uma decisão de você abrir essa porta. Porque a palavra de Deus diz que se você abrir essa porta, Ele vai entrar. Ele vai cear com você. E você com Ele. Quem que ceia? Quem que senta na nossa mesa? Quem que come conosco na mesa? Só os íntimos. Isso fala de intimidade. Isso fala de relacionamento. E é exatamente, queridos, através desse relacionamento que o Senhor começa a mostrar para você as decisões certas, se você quiser viver aquela história que Ele viveu para a tua vida. Só quem tem relacionamento com o Pai, só quem tem relacionamento com o Pai, aprende a fazer as decisões certas. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: se hoje você escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de fazer uma decisão. E sabe o que é fazer uma decisão, queridos? É se expor. É se expor. Ah, pastora, mas eu fico tão assim de me expor. Só quem se expõe é tratado por Deus. Não houve, em tempo algum, maior exposição do que a que Jesus fez por você. Sabia disso? Não houve. Ele se expôs 100%. Ele se doou 100%.
Ele entregou a sua vida inteira por amor a você. A palavra de Deus diz que Ele não reivindicou nada. Nada. Conversando com o pai naquele jardim, Ele falou para o pai: Pai, se for possível passar de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Mas nós, queridos, muitas vezes queremos decidir por Ele, no oculto, no secreto. Decidir por Jesus não é só falar que você aceita Jesus. Implica um pouquinho além disso. Porque muitos de nós decidimos por Jesus. Abrimos a porta do nosso coração e falamos: Jesus, entra. Mas não vai ser fácil a minha vida. É difícil, Jesus, você conseguir me seguir. Eu sou duro na queda. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos que Jesus siga as nossas decisões, siga os nossos caminhos. Ou seja, eu estou andando para cá, e eu escuto a palavra e eu decido: sim, eu quero Jesus. Vem aí, Jesus, vamos atrás. Vai anotando, Jesus, o tanto de bênção que eu preciso. Vai anotando. E vai vendo se tu consegue arrumar a minha vida do jeito que ela está. Essa não é a proposta da palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus diz que é o contrário. Nós estamos andando e de repente nós aceitamos Jesus. E a primeira coisa que nós temos que ver é: para onde tu está indo, Jesus? Para lá. Então eu volto. Eu sigo a Ele. Não é Ele que me segue. E para seguir Jesus, queridos, eu já vou dizer para você uma coisa de cara, não querendo te desanimar. Para seguir a Jesus, você precisa ser muito corajoso. Sabia disso? Porque seguir a Jesus não é para os covardes. Seguir a Jesus requer de nós uma decisão de dizer não ao pecado. E nem sempre nós estamos dispostos a isso. Muitas vezes a pessoa vem e fala: ah, pastora, eu não vou poder aceitar esse desafio não. Porque eu vou ter que seguir a Jesus, parar de beber. Queridos, isso aí não é nada perto do que tu vai ter que fazer. Eu vou ter que parar de fumar. Isso não é nada diante do que tem que fazer. Mas seguir a Jesus, eu vou ter que parar com toda a pornografia da minha vida. Isso não é nada diante do que tu tem que fazer. Porque para seguir a Jesus, primeiro tu tem que nascer de novo. Oh Deus! E para nascer de novo, tu precisa morrer. Então, queridos, seguir a Jesus é só para os corajosos. É só para aqueles que entendem que precisa renúncia para entrar no céu. Porque a palavra de Deus diz que aos bêbados, aos alcoólatras, aos adúlteros, a todos estes que não querem mudar de vida, tem o inferno. Aos covardes tem o inferno.
Mas para aqueles que querem viver com Ele, para aqueles que querem desfrutar de uma vida plena aqui, para aqueles que creem que podem descer o céu para a sua vida, para esses, precisa uma decisão de coragem.